18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olá, muito boa noite para você ligado aqui na 100.7 FM Rádio Mix Manaus. Começa agora o seu programa 18 horas de hoje, sexta-feira, dia 12 de junho de 2026. E olha só, gente, na apresentação, eu, Kennedson Paes, daqui a pouco vai estar aqui comigo também a apresentadora Nathalie Moraes, que vai dividir aqui essa bancada do 18 horas. E agora, gente, interage com o nosso programa, mandando aquela mensagem de texto, uma foto, mostra pra gente como é que tá a volta pra casa nesse sextou. Peguei muito trânsito hoje, viu, gente? Então manda pra gente pro nosso WhatsApp, que é o 994887592. Queremos saber qual é a sua opinião sobre os assuntos que rolam aqui no programa 18 horas. Você pode mandar as suas sugestões de pauta, informações novas que você tá vendo ali pela rua e principalmente, né, meu povo, estamos na véspera do jogo Brasil e Marrocos que acontece nesse sábado, então já manda o seu palpite para o nosso WhatsApp, que é o 994887592. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais do @18horasnews. 18 horas. Trânsito. E aproveitando que a gente tá falando de trânsito, como é que tá a volta pra casa, a gente vai saber agora as informações com o repórter André Meirelles. André, conta pra gente em que posição você está nesse momento com o rádio do 18 horas daqui da Rádio Mix Manaus. Boa noite. Muito boa noite, Kennedson Paes. Olha, a gente está aqui pelas ruas da capital amazonense, já passamos aí por diversas vias e hoje o trânsito está bastante concorrido. Aquele trânsito intenso, isso porque a gente sabe que hoje é o Dia dos Namorados, que está movimentando o comércio, shoppings e também o trânsito aqui da capital. Olha, pela Boulevard Álvaro Maia, no sentido Zona Sul, o trânsito é concorrido com muitos veículos na via e trechos de congestionamento. A situação também é parecida na Avenida Humberto Calderado, que segue carregada com vários pontos de lentidão também ao longo do percurso. Já pela Maripiranga, o motorista encontra tráfego lento em quase toda a extensão da via, que é o reflexo do grande movimento de veículos nesse início de noite. Então a combinação aí de compras de última hora, restaurantes cheios e eventos da data comemorativa também tem deixado aí o fluxo mais intenso aqui nas principais vias da capital amazonense. A gente também tem informações aqui sobre uma operação que vai acontecer. Como você falou aí, Kennedson, hoje é a véspera dos jogos, né, da seleção brasileira, do jogo, na verdade, que vai acontecer amanhã contra o Marrocos e em várias ruas aqui da capital amazonense vai ser transmitido, vai ser colocado telão, vai ter toda aquela movimentação e, claro, precisa, sim, de uma organização dos agentes de trânsito do IMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Por isso que vai ter a Operação Copa e o objetivo é bem claro, para garantir que ninguém se envolva em acidentes durante os jogos da seleção. Então, cerca de 100 agentes vão atuar em todas as zonas da cidade. A operação, que é coordenada pelo IMU, vai reforçar as fiscalizações nas principais vias, nas áreas de concentração de torcedores, em bares e também nas chamadas ruas da Copa. O foco é coibir infrações, orientar motoristas e principalmente evitar que quem bebeu pegue aí no volante. Então, a fiscalização vai ser intensificada durante e depois dos jogos, com abordagens para identificar quem insistir em dirigir alcoolizado. Então, sabe, né? Se for beber aí, não dirija, né? E para quem vai atrás das ruas da Copa para assistir aos jogos, a dica é usar o aplicativo Cadê Meu Ônibus ou também motoristas de aplicativos e para poder você não passar aí por perrengue, não ter onde estacionar. Essa é a dica aí dada pelo IMU. Volto com você. Mix. Vamos aos destaques de hoje. Saúde em alerta. Pagamentos reduzem dívidas, mas expõe o tamanho da crise na saúde em todo o Amazonas. E com a chegada do Festival de Parintins, cresce também o alerta para golpes em ingressos, hospedagens e pacotes de viagem. O El Niño acende aí um alerta no Amazonas e o governo antecipa algumas ações para enfrentar possível estiagem severa. E na entrevista de hoje, aqui no 18 horas, vamos conversar com o senador Omar Aziz sobre as eleições desse ano, 2026, a BR-319, Zona Franca de Manaus e os desafios para o Amazonas. 18 horas. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora aqui no programa 18 horas de hoje, sexta-feira, nosso sextou, dia 12 de junho de 2026. Você está ouvindo 18 horas.
Kenedson Paes e ouvintes do programa 18 horas, a gente começa o programa de hoje mais uma vez falando de um tema que afeta diretamente a vida de milhares de amazonenses: a crise na saúde pública. E quando a saúde não funciona, quem sofre diretamente, infelizmente, é a nossa população. É o paciente que espera por horas por uma consulta, a família que aguarda por uma cirurgia e o amazonense que depende do sistema público para ter acesso e um direito básico, o direito à vida. Mas além dos problemas enfrentados por quem busca atendimento, a saúde do Amazonas também convive com um passivo financeiro, uma dívida financeira que se acumulou ao longo desses anos. Dívidas com fornecedores, prestadores de serviços e empresas que ajudam a manter hospitais e unidades em funcionamento. Nos últimos 7 anos, a gente denunciou quase que diariamente todas essas situações, a situação caótica de calamidade que se encontra a saúde no Amazonas atualmente. E nos últimos dias, o governo do estado anunciou novos pagamentos aí para tentar reduzir esse rombo, eu acho que a gente pode dizer assim, Kenedson. Inclusive, o secretário de Saúde, Luiz Saraiva, informou um repasse de 33 milhões de reais. Antes disso, a gente já tinha anunciado aqui que o governador Roberto Cidade tinha anunciado outros 100 milhões. O problema, Nathalie Moraes, é que esses valores pagos, eles levantam uma discussão importante. Se existem dívidas tão altas assim, por que elas chegaram a esse ponto? E principalmente, qual o impacto dessa situação na qualidade do atendimento oferecido para a população amazonense? Enquanto as contas são apresentadas e os pagamentos anunciados, milhares de amazonenses continuam cobrando o que a Constituição garante: uma saúde pública digna que, infelizmente, não é oferecida para a população do Amazonas. E quem traz mais detalhes sobre esse caso é a repórter Odineia Araújo. Odineia, esses pagamentos anunciados pelo governo, eles ajudam com certeza a diminuir o problema, mas também revelam, né, Odineia, que a dívida da saúde está bem maior do que se imaginava, né? Sim, é uma dívida que, como a gente diz por aí, não acaba e nem fica pouca, né? Os números da folha de pessoal no portal da Transparência do Amazonas, na própria folha da execução orçamentária da Cefaz, a Secretaria de Fazenda, e também na folha de pagamento da SES, a Secretaria de Saúde do Amazonas, apontam valores que chegam a quase R$1 bilhão de dívidas em atraso. Ou seja, a saúde do Amazonas continua funcionando no limite. Enquanto hospitais e unidades dependem do trabalho de milhares de profissionais, o Estado carrega uma dívida bilionária em pagamentos atrasados a empresas e prestadores de serviços da área, apesar da terceirização da saúde aqui no Amazonas. O novo secretário de Saúde, Luiz Saraiva, anunciou a liberação de 33 milhões de reais para quitar parte dos débitos e prometeu reforçar a fiscalização dos gastos. Hoje já estamos liberando agora à tarde, provavelmente, o problema é o horário bancário, né? Mas um pouquinho mais de 17 milhões de reais de pagamento de empresa médica. No início da semana vai ter aí mais uma liberação de mais de 16 milhões de reais de equipe médica. Eu sempre costumo falar que saúde não tem preço, mas tem custo. Então eu tenho isso como algo prioritário. Enquanto eu estiver secretário, o pagamento não só dos médicos, mas de todo e qualquer profissional da área de saúde. Isso a gente está falando do porteiro, a gente está falando material de enfermagem, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, tudo o que faz rodar para que um paciente seja bem atendido. Bom, o valor, no entanto, representa apenas uma fração do passivo acumulado ao longo dos últimos anos. A realidade é que o modelo de gestão da saúde adotado durante o governo Wilson Lima transformou medidas que deveriam ser excepcionais em regra. Contratos temporários viraram prática permanente. São 6.414 profissionais contratados como temporários em 2026 e 94% deles já passaram do prazo legal de 2 anos. Pagamentos sem contrato formal se tornaram rotineiros. Mais de 220 milhões de reais em serviços médicos foram quitados em 2026 como indenizatório, ou seja, sem contrato algum, apenas por reconhecimento de dívida.
E os atrasos passaram a fazer parte da engenharia de funcionamento da rede de saúde pública do Amazonas, quase 1 bilhão em atraso. Em síntese, enquanto o governo elogia as organizações sociais e fala em auditorias e controle de contas, quem mantém os hospitais abertos, ou seja, enfermeiros, técnicos, médicos, fisioterapeutas de UTI e outros profissionais, trabalham sob vínculos frágeis, sem estabilidade e sempre na iminência de não renovar contrato. Além disso, prestadores que dependem desses repasses para manter equipes e insumos operam no limite sem saber se e quando vão receber. E a pergunta é: até quando a saúde amazonense vai sobreviver à base do improviso? Vocês sabem? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E na entrevista de hoje, do 18 horas, recebemos o senador Omar Aziz, um dos principais nomes da política amazonense, com uma trajetória que inclui aí passagens pela Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Governo do Estado, Senado Federal. Omar é hoje uma das lideranças mais influentes da região norte, por que não dizer de todo o Brasil. E a conversa hoje vai abordar diversos temas importantes para o nosso estado do Amazonas, como Zona Franca de Manaus, a BR-319, infraestrutura, economia, as eleições, é claro, desse ano de 2026, e também vai rolar assunto de Copa, né, senador? Muito boa noite. Boa noite, Ken. Boa noite, Nathalie. Eu perguntei pra Natália e o Natalia. Disse: a minha mãe me chamava de um coisa e meu pai de outro. Vamos por aí. Agora, senador, estamos na véspera desse jogão Brasil e Marrocos, vai acontecer nesse sábado. E eu sei que o senhor é um amante de futebol, acompanhou o futebol amazonense. E para esse jogo da seleção, a expectativa tá alta também? Muito. E, primeiro, boa noite aos ouvintes, aos telespectadores, né? Boa noite a toda a equipe que está por trás de vocês. Vocês fazem o programa, mas tem todo um grupo de pessoas que ajuda a fazer esse programa. Quando o pessoal te vê pela internet ou coisa, parece que é só vocês dois. Não, por trás sempre tem um time, que não né? aparece. Não aparece, nunca aparece, mas é o que faz funcionar. É essencial para... senão você não funcionaria. Com certeza. Não dá, vamos dizer assim, bater o escanteio, correr para cabecear e fazer o gol. Não existe isso. Bem, eu sou uma pessoa muito otimista. Eu sempre acredito que as coisas vão dar certo. Eu não sou pessimista. Eu não acordo de manhã pensando, eu acredito que o Brasil vai fazer uma grande apresentação. Até agora, os jogos que eu vi são jogos que realmente não estão disputando a final da Copa, né? Não dá para você dizer que os jogos que nós assistimos... Não tem um parâmetro mais preciso, né? Aí quando entrar a Espanha, Portugal, a França, a Argentina jogando, aí você vai ter uma noção melhor. Então, e também a apresentação da seleção brasileira. O técnico é muito bom, é uma pessoa experiente, é um vencedor, porque esse negócio de técnico tem que ser vencedor, né? Eu sou nacionalino, né? E botafoguense. Agora, Nathalie, eu vou pro interior, rapaz, eu só vejo flamenguista, eu não vejo ninguém com a camisa do Botafogo. É impressionante a quantidade de flamenguistas que tem no estado do Amazonas. É impressionante. Isso ainda há pouco estava falando que aqui em Manaus, né, nós já fomos celeiros de grandes competições, inclusive times nacionais vieram para jogar aqui e tomaram o peso do Nacional, né? Na década de 70, aqui jogava o Campos. Olha, Toninho Cerezo jogou aqui. Outros grandes jogadores que serviram a seleção brasileira jogaram aqui no Nacional, como jogaram no Rio Negro também, porque o Nacional tinha uma parceria com o Atlético Mineiro, que pegava a base do Atlético, e o Rio Negro tinha uma parceria com o Cruzeiro, que pegava a base. Então, eles botavam esses jovens aqui para ganhar campo, experiência, jogando Série A. E o Nacional batia o Corinthians, Palmeiras, o time que vinha, porque naquela época eles não tinham condicionamento físico pela umidade. Sim. Então, um jogo à tarde às 16 horas aqui, o cabo parava, o caldeirão, né? Parava de respirar os 45 minutos. Aí o Nacional aproveitava que estava acostumado com o clima. Hoje não, hoje a adaptação física, né? A qualidade técnica do jogador não é levada nem em conta mais. Eu sempre digo que tinha um jogador nacional que jogaria em qualquer time do mundo hoje e que não dava um passe de 5 metros. O Marinho Macapá, quem é da minha geração sabe o que eu tô falando, mas ele era um carrapato pra tomar bola. Aquele cara que fungava no pescoço do outro ali o tempo todo, ficava ali pá.
Mas eu sou nacionalista, todo mundo sabe. Meu boi é garantido. Minha escola de samba é Aparecida. Eu não tenho muita... Eu não fico em cima do muro, como eu digo, né? Eu tenho posições. Então, isso eu já era antes de ser político. Não vou mudar por ser político e disputar eleições. Agora, só pra gente continuar nesse assunto, Nath, desculpa te cortar, o senhor avaliando o cenário futebolístico amazonense, o senhor acredita ali que o senhor já acompanha essa trajetória a longas datas, o senhor acredita que falta algum tempero a mais ainda para os nossos times despontar nessas competições nacionais? A base. Isso eu tive conversando até com o presidente da Federação dos Amazonenses, o Rosenha, tem feito um bom trabalho. Hoje vice-presidente da CBF. Vice-presidente da CBF. Há 2 semanas atrás, o presidente da CBF almoçou na minha casa, juntamente com a diretoria. Eles vieram aqui para a final da Copa Norte. E é a questão da base. Mas para ter uma base, tem que ter o financiamento, porque não é de graça. Você tem que ter uma comissão técnica. Esse garoto tem que ter assistência odontológica, assistência médica, tem que ter alojamento, alimentação. Isso tem um custo muito alto. Então, se você não formar jogadores, você não vai melhorar. Tanto é que a maioria não. Grande parte dos jogadores que disputam o campeonato amazonense são pessoas que vêm de fora. Eles passam aqui 3 meses, 4 meses e vão embora, porque o calendário nosso sobra para 2, 3 times só. Que é a Série D, né? Copa Norte, Copa Brasil, que geralmente a gente não chega muito longe, porque a gente não tem como disputar com os grandes clubes. Você imagina a folha de pagamento do Palmeiras. Sim. Um jogador paga toda a folha de pagamento. Não, de todos os times e sobra um trocado ainda. Então, um jogador não só. Dá pra competir. Não dá. O Flamengo, por exemplo. Você pega o Flamengo, tem 2 times. Sim. 2 times competitivos, né? Lá tem então não adianta a gente tapar os olhos e dizer não existe. É verdade. Então, se você não formar grandes jogadores, a Leila, você tem que admirar a Leila como presidente do Palmeiras. Sim. Porque ela formou grandes jogadores, vendeu o Hendrick, que está na Europa, tem um outro rapaz que já seleção brasileira, o Estevão, que se machucou, infelizmente, senão estaria na seleção brasileira. Estaria, sim. Só esses 2 jogadores formados banca o Palmeiras durante anos. Você está me entendendo? Então, mas tem que fazer o investimento. É a base. Eu estava falando o outro dia sobre a questão da educação. Todos nós só vamos prosperar e melhorar a qualidade de vida se tivermos uma educação com qualidade. Agora você tem que valorizar os professores, você tem que deixar as escolas em condições de ter uma boa aula. E o maior patrimônio que foi criado pelo amazoniano, para mim, foi o grande legado do amazonino, apesar das grandes obras que ele fez nesse estado, é a Universidade Estadual do Amazonas. Você tirar 100 milhões da UEA para pagar rombo do Vorcaro, do Master, é você querer brincar com a inteligência dos amazonenses. Então, isso você tem que denunciar. E eu vejo a passividade de algumas pessoas em não dar importância à educação. Você tira 100 milhões, sabe para que 100 milhões? Era para comprar um hospital universitário, que é o grande problema que nós temos hoje na formação de profissionais de saúde, é ter um local para eles terem experiência para ir para campo, para trabalhar. Dinheiro que era para pesquisa, para tapar o quê? Um rombo do Vorcaro. Então, isso aí, quem tem que ser responsabilidade por isso é quem fez isso. Não é o povo amazonense. Eu estava vendo hoje ou ontem, o ex-governador disse que o Amazonas não tem dono. Tem sim, o Wilson Lima. É o povo que mora no Amazonas, é dono do estado. Não sou eu nem você. Você não tinha o direito de fazer o que você fez. Eu estava vendo uma reportagem da saúde agora. 7 anos, 245 bilhões de arrecadação, mais 25 bilhões de empréstimo. Não fez uma unidade hospitalar em 7 anos. Não tem moral para falar sobre isso. Eu passei 4 anos só, Nath. Eu fiz 20 hospitais, fiz o Delfim Aziz, coloquei para funcionar, e todas as obras que o Eduardo deixou, eu dei continuidade, porque era um compromisso, porque a obra não é do Omar, não, é do Estado. Senador, e mesmo assim ele afirma, né, ele afirma que ele deixou a cadeira do governo e o maior legado nesses 7 anos seria na saúde. A gente teve a maior crise da saúde na história, o Amazonas viveu o pior Ele cenário. confirmou isso não apenas uma vez. Vai ser julgado, o STJ vai julgá-lo por crime, por ter deixado morrer e comprar respirador em loja de vinho. E eu quero discutir a maus caminhos.
quer discutir a cidade universitária. Eu não vou me furtar a discutir absolutamente nada. Nas Malcasminhos, que houve uma operação contra mim, não há absolutamente, não fui denunciado, não tem processo nenhum, tudo arquivado. Por quê? Porque eu não participei de absolutamente nada, pelo contrário. Nós funcionávamos com 10 bilhões por ano e a gente construiu só em 4 anos 3 estádios. Eu fiz a Arena, fiz a Colina Nova e fiz o Zamit. Que hoje também está abandonada, né? A Arena está abandonada. Você viu o que fizeram com a Arena, uma obra na queda. Não tem mais campo de futebol. Você vê a falta de espírito público dessas pessoas. Você não tem uma escola estadual que foi reformada nesses 7 anos. Só em papel se gastou mais de 4 bilhões ali que você não sabe para quê, na Secretaria de Educação. Na hora que o Ministério Público e o TCE for para cima disso, não vai sobrar pedra sobre pedra. Só para você ter, tem uma Associação Amazonense da Cultura. 2 bilhões de reais. E sabe como é que é? Eles mesmos fazem as atas e é 2 pessoas que mandam ali, desde o início do governo do Wilson Lima. 2 pessoas. Que também, eu não vou falar os nomes agora, porque eu estou pegando as provas para mostrar para o povo para onde foi o dinheiro dele. Porque nós temos obrigação. O que eu vejo algumas pessoas querer escamotear a realidade. É uma realidade. O Wilson Lima e Roberto Cidade é uma pessoa só, não tem 2. Até porque um era presidente da Assembleia e tinha obrigação de fazer essa fiscalização. Assumiu. O cara sai à meia-noite pela porta dos fundos, tira o vice-governador, que não sei o que levou em troca, porque você, para sair, renunciar ao mandato de vice-governador, que você assumiria, né? Não tem, o pessoal não tem um nariz atravessado, não. Peraí, pelo amor de Deus. O cara sai 11h30, você tá me entendendo? Na escuridão, na sorrateira da noite, os 2 saem, né? Pra ficar quem? No fim da janela. O DNA deles, o DNA. É o mesmo DNA. Que não fez o papel. Aí você pega, em menos de um mês, olha só essa. Ele baixou um decreto para não pagar contas anteriores, contenção de gastos. Mas criou uma comissão que analisa quem eles vão pagar ou não. E a comissão é formada por uma turminha deles, peluzinhos ali. Uma turminha. Então o Roberto Cidade hoje, como governador, não, porque ele não se elegeu governador. Ele não teve o voto do povo. Ele foi eleito deputado estadual. O pessoal não votou para ele para governador. Votou para ser deputado. Mas num arranjo não republicano. E tem 2 pessoas operando dentro da SEDUC, muito ligadas a ele, para honrar compromissos por causa dessa sorrateira que eles fizeram. Mas isso aí tá tudo sendo investigado, na hora certa as coisas vão acontecer. Não é ameaça, não. É realidade. Então, dentro dessa ADC, a Desan hoje é a maior fábrica de atas que tem. Fábrica de atas para ser replicadas. Então você diz bem assim, por que a saúde está decidida? Porque não fizeram um hospital, porque terceirizaram e não pagam os médicos. O interior é pior ainda, e se não fossem as emendas dos parlamentares, senadores e deputados federais, estava pior. Faz uma reunião para dizer que vai passar 140 milhões do FTI, que não foi feito para isso. O FTI é para turismo e infraestrutura. Tem desvio disso. Mandou uma mensagem para tirar 200 milhões do micro e pequeno empresário, quando a gente sabe que tem milhares de pessoas atrás de um crédito. E esse crédito pequeno, que você dá 2 mil, 3 mil para uma pessoa, quem, e Nathalie? O cara paga. Sabe quem não paga? É quem tem dinheiro. Que pega o empréstimo na FEAM ou em algum órgão, e aí tem dificuldade. Mas o pobre, a pessoa humilde, ela quer ter crédito, porque ela vive do crédito. Então ela quer pagar em dia. Infelizmente é isso. Mas isso vai mudar, e nós vamos fazer mudança com segurança. Nós precisamos fazer essa mudança com segurança. Com quem tem experiência.
Senador, o senhor tem encaminhado bastante, né, pelos municípios do interior aqui do nosso estado. O Amazonas Forte de Novo foi anunciado há um pouco mais de um ano e de lá para cá a gente vem acompanhado, né, uma pré-campanha, né, muito extensa. O senhor tem percorrido aí por todos os municípios do Amazonas e eu acredito que, assim como aqui na nossa capital, saúde, segurança e educação realmente são as pastas que estão pedindo socorro, independentemente de ser em Manaus ou em qualquer cidade do Amazonas. Como é que você desarticula e desfaz um programa como Ronda no Bairro? Que cada 3 km² tinha uma viatura e 2 motos para cuidar das pessoas. Eu vou vir com um programa de segurança 10 vezes melhor do que esse, pela experiência. Eu fui secretário de segurança e governador e sei o que eu estou falando. Agora você chega quando eu vou cumprimentar um policial, eu peço para não filmarem. Porque você vai ver a roupa dele rasgada. Eu agora estou vendo viaturas com 2 policiais. Isso é crime, hein? Porque numa viatura, para você montar uma viatura, você tem que ter um oficial dele dentro e são 4 policiais. E um deles com uma arma longa. Porque você pode fazer um enfrentamento e 2 policiais não vai fazer um enfrentamento com pessoas que estão muito mais bem armadas. Então isso é um crime que estão cometendo com os policiais. As delegacias fecham às 17 horas. Não funciona final de semana. Já é 5x2, não precisa fazer lei, viu? E não aparece sempre uma subnotificação, né, no número de crimes. A gente aparece aqui pra gente, diminuição do número de roubos, diminuição... A repórter há pouco, Nathalie, disse que não pode entrar no portal da Transparência do Estado que tá fora do ar. Sabe por quê? Porque eles têm o que esconder. Essa comissão que formaram aí pra pagar a dívida, você que tem crédito no Estado, você tem que ser escolhido. Aí vão te chamar pra conversar, pra te pagar. Senão não vão te pagar. Mas isso aí não vai virar para sempre. Então vamos lá. Vou falar sobre a questão aqui que está preocupando todos nós também. Eu vim da minha residência para cá para dar entrevista. Daqui a pouco eu vou sair, tem mais 2 reuniões ainda. Se não tiver o governo ajudar numa intervenção de grandes vias, como nós fizemos na Avenida das Torres das Flores, o Eduardo começou, eu dei continuidade, concluímos essa obra. O trânsito de Manaus não aguenta mais. As caixas, acabou, você não consegue andar, você leva para andar alguns quilômetros, 40, 50 minutos. Quem está agora no trânsito está passando um sufoco danado, porque não tem uma obra estruturante. O Anel Sul, eu deixei o dinheiro em caixa para fazer. Deixei o dinheiro. Se você for ver os pagamentos, o pessoal fala da cidade universitária. Pega os pagamentos que foram feitos depois que eu saí, você vai ver que pagaram mais do que eu paguei. Porque eu paguei toda a infraestrutura dela. A obra da cidade universitária, ela começou, eu já estava saindo do governo e com dinheiro em caixa, porque eu deixei 2 bilhões de reais em recursos para dar continuidade às obras que eu tinha iniciado. Eu tinha responsabilidade fiscal. No meu governo, ninguém atrasava pagamento. E tinha database para todos os servidores do Estado. Professor tinha database, policial era o melhor salário do Brasil, profissionais de saúde tinha database. Fiz concurso público e nós tínhamos escola. Eu só em escola de tempo integral, eu construí 25 escolas de tempo integral em 4 anos. Nós temos que voltar. Agora, você que é mãe, que está nos escutando agora, você que é pai, que hoje tem dentro da família ou conhece alguém que é dependente químico, que está doente, eu vou te ajudar. Eu vou fazer um trabalho muito sério, tenho conversado muito com a Igreja Católica e com as igrejas evangélicas para a gente fazer. Eu fiz o primeiro clínica de dependentes químicos da história do Amazonas. Está fechada, não funciona. O Hospital da Mulher não era para ser maternidade. Se você entrar no 28 de agosto, está cheio de macas. Então você que hoje está aflita, que é mãe, porque a mãe não coloca um filho no mundo para ser preso ou morto. Eu vou ser um ombro amigo seu para lhe ajudar a tirar o seu filho dessa vida. A gente bota o filho no mundo porque quer o melhor para ele, quer que tenha uma qualidade de vida melhor do que a nossa. E aí você tira dinheiro da universidade para pagar rombo do Vorcaro. Só recuou porque eu denunciei, porque senão não tinha recuado não. Aí manda uma mensagem para a Assembleia para tirar mais 200 milhões. 200 milhões
de pequenos e microempresários. E só não foi adiante porque a Assembleia, e aí eu quero parabenizar a Assembleia, não votou. E nem pode votar, porque isso é um crime. É um crime. Se o Estado não tivesse arrecadado, mas eu estou dizendo para vocês, em 7 anos e 6 meses, 245 bilhões foram arrecadados. Cadê? O que entregaram para você? Não. Qual foi o hospital novo que te deram? Qual foi a grande via que foi construída na cidade de Manaus? Manaus é uma metrópole. Não dá, a prefeitura não tem condições de fazer isso sozinha, o governo tem que ajudar. Manaus faz parte do estado do Amazonas. Manaus faz parte. E eu, se sou engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Amazonas. Hoje nós estamos trabalhando um projeto de mobilidade urbana para Manaus muito sério, que eu vou apresentar no momento certo. Porque se a gente não fizer vias, nós vamos piorar cada vez mais e isso estressa a pessoa. Por isso que eu sou a favor de acabar com a 6x1. Eu sou a favor da 5x2, nós vamos votar isso. Porque se você for analisar um trabalhador que sai 5 horas da manhã, por causa do trânsito, chega às 7 horas no local, passa 2 horas num ônibus, num coletivo. Depois ele sai 6 horas, passa mais 2 horas, chega a 8 horas. O que acontece? Não convive com os filhos, não sabe o que os filhos estão fazendo. Aí tem que trabalhar sábado também, isso não existe. Nós temos que fazer uma transição, temos, por causa do serviço, por causa do comércio, temos que fazer. Mas nós temos que pensar no ser humano. Um governador bom é aquele que pensa nas pessoas, que olha para as pessoas e se coloca no lugar delas. Esse que é o governador que pode ajudar. Mas não é só tristeza. Nós temos alguma novidade boa. BR-319 está em andamento, graças a Deus. Porto na região da Manaus Moderna. O Porto vai ter quase 1 quilômetro de porto. Nós sabemos que nossos rios são as nossas estradas. E ali é passageiro e mercadoria para o interior, indo e vindo. E do jeito que está Manaus Moderna, quem conhece lá, eu já estive lá várias vezes, é até deprimente para uma pessoa que é cadeirante, para uma senhora, para um senhor idoso, para uma criança. Qualquer pessoa com uma mobilidade reduzida tem dificuldade, porque você tem que descer escada, subir numa balsa. Até a logística para entregar mercadorias, né? É muito difícil, porque isso encarece, inclusive, a logística, tanto para ir e para vir. A BR-319, nós vamos construir, vamos fazer, já começou a obra, se Deus quiser nós não vamos. Tivemos problemas, problemas sérios, porque a justiça entrou, entidades não governamentais entraram, nós conseguimos derrubar na justiça. A WWF até considerou que é uma importante obra para poder trazer essa ligação do Amazonas ao restante dos países, né? É a única cidade com mais de 2 milhões de habitantes, capital, que não tem ligação no mundo com a capital do seu país, é Manaus e Roraima. Porque a 319, o outro dia eu fiz a 319, nós fizemos em 14 horas. Mas fomos parando de comunidade em comunidade, não foi direto. Estaria mentindo para você que não foi direto. Tinha parte que chovia, que ficava muita lama, e na parte que quando não estava chovendo era aquele poeiral que você não enxergava 2 metros na frente, um perigo. E as carretonas, aquelas bitrem que vem trazendo mercadoria para cá, elas naquele piso liso, elas ficam bandeando. Então são obras importantes que nós conseguimos com o governo do presidente Lula. Ele veio aqui, anunciou, foi na 319, anunciou aqui o porto da cidade de Manaus, deu ordem de serviço. O porto da cidade de Manaus, 90% dele é feito dentro dos estaleiros. E eu vi um negócio legal, vi 400 mulheres lá no estaleiro Juruá fazendo treinamento. Você sabia que a mulher... Soldadora, né? Eu estava lá também. Não, mas é soldadora da solda fina. Porque ela é mais delicada, ela é mais delicada. Da solda amiga. A solda de finalização é dela, né? Isso aí é uma coisa espetacular. Aí tu pega uma pessoa dessa que trabalha, tem um salário, quer dizer, hoje nós temos no Brasil mais de 12 milhões de mães solos. Mais de 12 milhões. Que tem que trabalhar, cuidar dos filhos. E se o Estado não acolher essa mãe,
não acolher os filhos, eles futuramente poderão entrar numa vida errada. Olha, eu vou te dar um dado aqui. É porque o pessoal escamoteia, mente. Eu sou um homem de palavra. Quando eu der minha palavra, pode ter certeza que eu vou fazer. Sabe quanto custa um aluno por ano pro Estado? Não tem ideia. R$10.500. Um aluno por ano. Sabe quanto custa um preso por mês pro Estado do Amazonas? 7 mil? R$6.500. Multiplica isso por 12. Dá R$78 mil por ano. Enquanto você gasta R$10.500 num aluno que vai prosperar, que vai estudar, que não vai entrar na marginalidade, que vai ser uma pessoa que vai ajudar seus pais, você tem que gastar com um cara que é preso R$78 mil por ano. Por isso que a prevenção é importante. Um jovem que está doente, que é usuário de droga, essa pessoa, ou ele vai ser morto ou vai ser preso, amigo. Não tem jeito. É uma realidade, é uma verdade. Se eu puder tirar um jovem desse, você vai estar economizando R$78 mil por ano. E você vai deixar o cara numa vida boa, numa vida... Então, são esse tipo de acolhimento, de conversa que nós temos que ter com a população. Mas eu quero falar de uma coisa aqui que, depois que eu denunciei o ex-governador e o atual governador, alguns portais, e eu dou toda a liberdade de imprensa, a pessoa fala só para repor. Bom, aqueles que me atacam em relação a maus caminhos, a mim e minha família, zero de problema. Não tem denúncia, não tem nada, arquivado há muito tempo. Estão insistindo porque querem. É um direito de quem quer. Agora é um direito meu de me defender, procurando a justiça para me reparar os danos morais que fazem contra mim e as mentiras que fazem contra mim. Cidade universitária. Amigo, cidade universitária não era formar. Formar é formado. A cidade universitária era para 2.000 alunos morando, para formar pessoas, para ajudar os amazonenses, para dar conhecimento para os amazonenses. Com 245 bilhões de arrecadação que o Estado teve, dava para fazer 50 UEA, 50 cidades universitárias. Era só ter um pouco de espírito público, não deixar aquilo se transformar no que se transformou. Os criminosos, não sou eu não, que iniciei uma obra. Pode pegar todas as obras que o senador Eduardo Braga, que era governador, que eu substituí, todas, sem exceção, 100%. Eu concluí. A ponte, o Eduardo saiu, não estava concluída, eu fui concluir. Uma coisa que o amazonense não fala mais, Manauara não fala mais, problema de falta de água. Por quê? Por causa do PROAMA, iniciado pelo Eduardo Braga, concluída por mim. E na época eu entreguei para a prefeitura, para o prefeito Arthur Vigílio Neto, e nunca mais se falou de problema de água. Você não vê mais o pessoal com lata na campanha, era lata d'água na cabeça, não sei o quê. Não, Nathalie. É espírito público. E hoje você vai fazer uma mudança do que está aí, mas com uma segurança. Não é o novo. O novo não deu certo. Não adianta bater no peito e dizer que a bronca é contigo, que não é contigo. Pelo contrário, a bronca que esses deixaram para os amazonenses é isso aí. É falta de saúde. É profissionais que trabalham e não recebem. É falta de uma mobilidade urbana na cidade de Manaus. É falta de recuperar as escolas estaduais. É fila nos corredores. Aí botaram aqui, Complexo Sul. Aí, primeiro que não é Sul aqui, é Centro-Sul, tá? É Centro-Sul. Até isso eles mentem. Sul é aqui para essa área, Betânia, Morro e tal. Então, aqui não é Complexo Sul. Aqui é Complexo Centro-Sul. Aí o cara chega aqui da Zona Norte e não é atendido. Eles têm um número para atender. A urgência e emergência é aquilo que você procura quando você está desesperado. Deixa eu dizer, ninguém visita a delegacia e nem hospital. Tu não pega teu filho pela mão e diz, hoje nós vamos fazer uma visita ao hospital. Não, você vai para um parque. Alguém só procura uma delegacia ou um hospital quando está necessitando. Aqui agora, Nathalie, a pessoa quando é assaltada às 18 horas, ela fala pro ladrão, meu amigo, volta aqui amanhã, 8h30 da manhã, que a delegacia tá aberta. Eu vou estar com tudo que você vai levar hoje, eu vou te dar amanhã tudinho aqui, mas só para me ter o direito de ir na delegacia fazer um BO.
boletim de ocorrência. Aí eles botam um site para fazer, veja, já não funciona. Que não funciona. Não. E essa telesaúde? 260 e poucos milhões. Era 200 milhões, fizeram um aditivo de 60 milhões. Telesaúde. Agora, eles te dão um diagnóstico e te mandam pro CISREG, que é a fila da morte. Você morre e não é atendido. Então, você detecta que você tem, mas eles não te operam, eles não te internam. O SECOM, pelo amor de Deus, tem gente gritando de dor por falta de medicamento. A gente já denunciou aqui no programa, senador, tratamentos que foram interrompidos porque não tinha tinta na impressora. Não tinha morfina, filho. Morfina. Porque uma pessoa, quando está com câncer terminal, só morfina. Ele fica à base de morfina. Infelizmente, é uma realidade. Você pega o Adriano Jorge, que era para ser um hospital, que foi feito um hospital para dar resolutividade. O que é? Você entra no pronto-socorro, quebrou uma perna, quebrou um braço, aí você é estabilizado. Depois você precisa fazer uma cirurgia reparatória, não é no 28 de agosto. É no Hospital Adriano Jorge. Aí bota você numa fila que não anda. CISREG é a fila da morte. É a fila do cara que vai ficar deficiente porque eles não corrigiram aquela fratura na perna, no braço. E a passividade de quem era para estar falando sobre isso, com exceções, é lógico, tudo aqui sempre tem exceções, é um negócio que deixa a gente indignado. Olha, eu sou uma pessoa que tenho condições. Eu tive uma filha deficiente que faleceu. Eu tinha condições de dar uma qualidade de vida um pouco melhor para ela. Eu não ia salvá-la. Ela não ia ficar boa. Mas quando eu cheguei no governo, eu fiz uma promessa para minha filha. Que se eu fosse governador, eu faria uma secretaria para pessoas com deficiência. E fiz. Eles jogaram tudo fora. Sabe por quê? O novo não tem sensibilidade, não conhece a realidade, não vê. Eu fiz a minha parte. Quando eu fiz aquela clínica para dependentes químicos, eu me lembro no dia da inauguração que tinha muitas mães, porque chegava comigo, Nathalie, nos bairros, e as pessoas não me chamam de governador, não me chamam Omar. Sempre me trataram pelo primeiro nome. E é normal, eu acho até bom. Omar, preciso falar particular contigo, uma senhora. Eu falo, não fala, isso não é particular. Ela vinha no meu ouvido, fala aqui no meu ouvido. Omar, me ajuda, pelo amor de Deus. Meu filho está usando droga. Essa mãe está desesperada, cara. E essas pessoas que passaram esses anos aí no governo fecharam praticamente a clínica, não funciona mais. Está abandonada, vai lá no quilômetro 54, Manaus e Rio Preto, que está fechada praticamente. E eu disse no dia do discurso que tinha muitas mães lá. E hoje encontro jovens, já não são tão jovens, que me agradecem. Olha, foi através da clínica que eu fiquei bom. E hoje eu sou uma pessoa do bem. Eu disse para as mães, eu falei, eu não vou amenizar todos os corações das mães. Mas se eu fizer uma mãe ficar feliz por tirar o filho dele da droga, eu estou fazendo meu papel, que os outros façam também. Sabe o que eu fazia? Tinham vans adaptadas para pegar deficiente nas casas. Eu mandava reformar a casa da pessoa, dava acessibilidade, mandava trocar, às vezes era colchão d'água, a acessibilidade para o banheiro. Tu imagina uma mãe que tem uma pessoa deficiente em casa, uma criança, um jovem, um adolescente. Até mesmo uma idosa, né? Uma idosa. Ela não tem direito a ir a um aniversário, filha. Ela não tem direito a ir para uma festa. Ela não tem direito que só ela para cuidar. Ela olha para aquilo, para aquela situação que ela está, ela olha para cima e diz, meu Deus, por que comigo? Por que comigo? E se eu for fazer um trabalho para dependentes químicos, eu preciso da Igreja Católica e das evangélicas. Eu preciso da ajuda delas. Vou dar condições na capital e no interior pra gente fazer isso. Porque eu tô dizendo pra vocês, se a gente amenizar o coração de uma mãe, a gente tá fazendo nosso papel, que os outros façam também. E hoje, as igrejas, olha, a Fazenda Esperança, as igrejas evangélicas, é a que mais tá tirando gente, não é o Estado, não.
E nós temos que ajudar eles a fazer esse trabalho, porque eu posso dar o médico, eu posso dar o psicólogo, eu posso dar o assistente social, mas eu não posso recuperar e salvar espiritualmente essas pessoas. E se elas não forem salvas espiritualmente, não forem libertas, fé, né? A fé liberta, isso aí, a fé liberta. E eu não preciso estar falando em Deus toda hora para dizer que a fé liberta. Porque mais do que Deus já foi bom comigo, Deus já me tirou lá do fundo do poço, pessoal. Tirou lá. E dizer, eu existo, eu estou aqui para ti. Então eu não preciso estar falando nele. Eu não uso o nome de Deus em vão. Não uso. Porque acho que a fé é tua. Você conversa com Deus sem precisar de intermediário. Nós podemos falar com Deus a hora que a gente quiser. Só que a gente só procura Deus quando está aperreado. Então, essas mães, pais, famílias, imagina um filho adolescente, usuário de droga, dependente químico, que está doente. Ele não é marginal. A mãe não vê ele como marginal. Ele começa a furtar as coisas dentro de casa primeiro. Quem? E quando ele não tem mais o que furtar, e a mãe não vai denunciar ele. Ele vai pra rua, e na rua ele vai morrer ou vai ser preso. Aí, sabe o que acontece? O pai acusa a mãe disso, que a mãe que é culpada, a mãe acusa o pai que é culpado, e nenhum dos dois tem culpa, nenhum dos dois quer aquilo pro filho. Aí a família se destrói, se desfaz. Então, nós vamos trabalhar muito nisso, acolhendo as pessoas, olhando para as pessoas, porque obra, as pessoas sabem o que eu faço. Agora, senador, o senhor está falando de um tema que ele é muito relevante, principalmente para o nosso estado do Amazonas, porque no atual cenário, que nós temos o Atlas da violência indicando o estado do Amazonas como um dos mais perigosos. A educação em último lugar. Manaus. Pois é, a educação em último lugar. E a gente fala até o próprio vice-governador, no final do ano passado, chegou a dizer que o Amazonas tem rios de pó. E a gente tem falado constantemente aqui dessa preocupação das organizações criminosas atuando aqui no estado do Amazonas. Como o senhor considera que vai trabalhar esse combate mais ferrenho contra o crime organizado? Prevenção. Depois que acontecem as coisas, não adianta tu colocar a grade na janela. Sim. Já aconteceu? É na prevenção. E aí é na prevenção do usuário e não permitir que novos usuários... Né? E no combate. No enfrentamento. O Estado não pode se subjugar a comandos, a organizações criminosas. E hoje ele é subjugado a isso. Hoje é subjugado. Aí tu vai chegar com um delegado e ele diz, olha, não me dão condições de trabalhar. Tu vai chegar com a polícia militar do Amazonas é uma ótima polícia. Lá são homens e mulheres que querem fazer o melhor. Não dão condições para ele fazer o melhor. Pra você ver como é que ficou o Estado. As viaturas que estão aí rodando, dá até vergonha de ver. Sucateadas. E não são minhas, tá? Isso quando a gente tá falando de viatura, não sou eu que né? alugo, presta atenção, não sou eu que alugo essas viaturas. Não sou eu. Aliás, eu não tenho alugado nada pro Estado. Zero. Eu não sou eu que alugo. Então esse modus operandi, essa forma de coisa, não é de agora. Vem de lá, mas se deu continuidade a isso. Se o povo quiser dar continuidade a isso, ele que sabe. Não. Então, quando eu falo em mudança segura, não é sobre segurança pública, mas é uma mudança que vai mudar o status quo que o estado do Amazonas vive hoje, na educação, na segurança, na saúde, programas sociais. Qual é o programa social que o estado tem hoje, amigo? Me dá um, para deficiente, para dependente, qual é? Qual é o acolhimento que é feito por uma mulher solo? Zero. Não, mas aí se você for ver a indústria de atas na ADC, que é uma associação amazonense de cultura, ali, e são duas pessoas ali, que logo o amazonense vai saber quem são. Só ali foi mais de 2 bilhões de reais. 2 bi. E tudo é uma ligação à outra. A Desan, por exemplo, também é outra máquina de fazer atas. Para escamotear licitação, para dirigir na licitação para quem quer.
É isso que está acontecendo. Então você diz bem assim, por que a saúde está assim? Não foi falta de dinheiro, não. 245 bilhões dava para fazer uns 20 hospitais, botar para funcionar bem, contratar profissionais de saúde, fazer concurso público, pagar bem os médicos, pagar bem os enfermeiros, pagar bem auxiliar de enfermagem, porque dentro do hospital todo mundo tem a mesma importância. Não é só o médico, não. Aquela senhora que fica escondidinha, calada, envergonhada, com uma vassoura na mão quando a gente entra no hospital, ela é que deixa o hospital limpo para não dar uma infecção hospitalar. Aquela pessoa a gente tem que olhar com um olhar diferenciado. Ela é tão importante para mim como o cara mais graduado dentro daquele hospital. Eu olho as pessoas desse jeito. Eu vejo as pessoas assim. Olha, eu presidi uma CPI e sei que eu fiz a minha parte. A vacina salva. Salvou muita gente. E aqui faltou oxigênio, pessoal. Aí, olha, médico 6 meses atrasado, pagou 36 milhões. Sabe qual é o déficit da saúde? 5 bi. O déficit, pessoal, vocês que prestam serviço para a saúde, a saúde tem um déficit de 5 bilhões hoje. 5 bi. Se não tiver uma pessoa para dirigir, hoje entrou em colapso a saúde. A saúde está em colapso. Do ponto de vista financeiro, de pagamentos, do ponto de vista de atendimento. Então, se não tiver uma pessoa hoje com experiência. O que levou a isso, senador? A falta de experiência? Lógico. A pirotecnia do novo. A pirotecnia do novo. Tu coloca um cara que nunca pilotou um avião pra pilotar, vai lá, entra naquele avião pra te ver se ele não vai cair. Vai lá. Pega um Boeing e dá pra uma pessoa que não, eu sou o cara, bate no peito, eu vou resolver. Deixa que a bronca que eu sei pilotar. Vai lá e entra naquele, vai lá. Foi o que fizeram com o estado do Amazonas. Botaram um cara que nunca pilotou um Boeing, porque o estado do Amazonas é um Boeing, é o maior estado brasileiro. 1.530.000 quilômetros quadrados, com problemas diferenciados de calha de rio, e botaram isso, e agora botam na calada da noite, volto a dizer, de uma forma sorrateira, o governador e o vice renunciam. Será que eles são tão bonzinhos de entregar o governo pro Roberto Cidade? Fala a verdade, você que tá me ouvindo, hein? Um cara desse tem que ser, o Papa tem que pegar e dizer, um santo, né? O santo governador e o santo vice-governador. E tem as caras de pau ainda de dizer que são candidatos. Candidato a quê? A arrebentar mais o Estado? A representar o Estado? É verdade, Wilson Lima. O Estado não tem dono, não. Você não é dono, nem eu sou dono, mas o povo amazonense, o povo que mora no Amazonas, o povo que vive e acredita nessa terra, que veio aqui para prosperar e ajudar o estado do Amazonas a prosperar, eles sim são os donos. Eles são os donos do estado. E a eles é que nós temos que responder. E você teve a oportunidade de responder, mas você deixou o caos na saúde, o caos na segurança, o caos na educação. Nós amargamos o título de último lugar na educação, pessoal. Pelo amor de Deus. Não é culpa dos professores. No Exame Nacional do Ensino Médio. Nós amargamos um dos últimos lugares em termos de segurança pública. Aí fizeram do Estado uma brincadeira. Aí a velha política, eu vou dizer pra vocês, a velha política, o Gilberto foi um grande governador, o Amazonino foi excepcional governador, o Eduardo foi um grande governador desse estado, fez obras importantes e vai continuar no Senado, porque o Amazonas precisa de senadores com a coragem e a determinação que o Eduardo tem. Eu fui um grande governador, fui o governador mais bem avaliado do Brasil, porque eu entreguei e as pessoas viram que eu entreguei em 4 anos. Eu não tive a oportunidade de ser governador 8, 7 anos, não. Eu fiz em 4. E quem faz em 4, o que fiz, com o pouco dinheiro que nós tínhamos, imagine que pode se fazer com o orçamento que o Estado tem hoje, pra gente
poder ajudar as pessoas que vivem nesse estado. Senador, diante das últimas pesquisas, né, realmente o senhor tem se demonstrado ali à frente, tem se mantido à frente. Como é que o senhor tem recebido aí esses números? É normal, pesquisa é muito sazonal, né? Você tem que respeitar a vontade do povo. Isso aí é o seguinte, a eleição em si não começou ainda. A eleição, nos programas de rádio e televisão, você vai mostrar o que pode fazer pelo estado, o que você pode construir. As pessoas me conhecem, sabem que eu tenho essa sensibilidade para saber o que nós estamos passando nesse momento. Eu sou uma pessoa do povo. Eu sou o cara que vou pro estádio assistir jogo. Eu sou uma pessoa que vou para uma escola de samba. Eu converso com pessoas, porque sabe qual é a grande dificuldade nossa, das pessoas? É o seguinte, se esquecer de onde vieram. As pessoas se esquecem de onde vieram. Eu agora estava vindo com duas pessoas dentro do carro, uma dirigindo e uma atrás. Eu vi uma criança de 6 anos vendendo bombom aqui na esquina da Recife com a Salvador. Criança pequena. E um motorista que está me ouvindo agora vai ver crianças vendendo. O Estado não pode permitir isso. Essa criança, ela está propensa a não ter uma vida digna e entrar no lugar errado. Olha para aquela criança e veja ela como se fosse teu filho, se fosse teu filho que estava ali. Não adianta eu comprar o bombom dela, não vou resolver o problema dela, não vou. Eu posso comprar a caixa todinha e fazer um vídeo fazendo uma caixa como se eu fosse bonzinho. Não, eu tenho que acolher ele e a família dele, chamar o pai e a mãe a responsabilidade daquilo, que ele não foi sozinho ali, não. O pai e a mãe é responsável por aquilo. Eu vi agorinha vindo, até comentei dentro do carro. Eu falei, meu Deus, qual é o futuro de uma criança dessa? Que no horário que ela tá brincando, estudando, ela tá aqui vendendo. Era chocolate, bombom, era uma caixinha que eu vi. Eu tava do outro lado da rua, ela tava do outro lado, ela não foi até o meu carro. Mas ela oferecendo e ninguém comprando dela. Você olha com aquilo e você fica penalizado e fica indignado, porque o Estado tem dinheiro para cuidar dessas pessoas. Não façam isso. Vocês só não estão ajudando, como vocês estão destruindo uma juventude. Vocês estão destruindo o futuro do Amazonas. Quando a gente fala Amazonas forte de novo, porque eu sei o que eu estou falando, porque ele vai voltar a ser forte, sim. Ele vai ser forte na segurança, ele vai voltar a ser forte na saúde, ele vai ser forte na educação, ele vai voltar a ser forte e muito forte no acolhimento das pessoas, porque o cara que não tiver sensibilidade para acolher uma pessoa, para saber de onde vim, o que passou na vida, e se colocar no lugar dessa mãe, desse pai ou dessa criança, ele não sabe o que está fazendo, ele não pode governar esse estado. E eu espero poder fazer isso com a ajuda do povo amazonense. Agora, Manaus, 7h01. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa 18 horas, senador. Suas considerações finais. Eu tenho que agradecer quem é você, a Nathalie. Muito obrigado pelo espaço. E estou à disposição de vocês. Quero mandar um abraço muito carinhoso a todos que trabalham aqui, homens e mulheres que fazem parte dessa equipe. E um abraço para o Armando. O Armando que eu vi criança. Eu convivi com o Amazônia 40 anos, não foi 40 dias. E não era uma convivência de longe, era perto. Eu vi o Amandinho criança ainda, então pra vocês terem uma ideia, e hoje ele, graças a Deus, tanto ele como a Lívia, como a Cristina, conheço, até porque tinha uma relação muito forte também com a mãe deles, da doutora Tarsila. Aliás, a Tarsila, tu sabe que ela foi uma grande líder estudantil, né? O Amazonino não era nada não, era ela que era, cara, Foi me confidenciada essa história. Não, é sério. Não, eu conheço bem a história. Eu conheço bem a história. A Tarsila que era líder. O Amazonino entrou na política. Ele foi um grande político e um grande administrador desse estado, né? E o Amazônia formou gerações. Formou novas gerações, né? E o amazonino tinha uma coisa, né? Ele tinha um olhar além do tempo dele. Quando ele criou a UEA, foi olhando além do tempo dele. Ele não ia ter vida para ver isso tudo. O bombódromo. Olha, o bombódromo, que depois eu reformei e botei o nome dele de novo lá, que tinha tirado o nome dele. Quando a Amazônia saiu do governo, tiraram o nome do Amazônia do bombódromo.
E lá tinha uma escola chamada Glaucio Gonçalves. Eu reformei, ampliei o bombódromo e botei o nome do Amazônia de novo, porque eu estava no dia que o Amazônia lançou a pedra fundamental, em 1987. Nós fomos em 86 em Parintins, e ele viu aquela festa em cima de um tablado, ele ficou encantado, era dentro de um tablado de madeira. E o pessoal saía debaixo daquele tablado, você tá me entendendo, para se apresentar. Era assim o festival. E depois, ele viu aquilo e disse, aí ele chamou a Coca-Cola. E disse, eu quero ela no mundo todo. E a Coca-Cola, com a potência, a capilaridade que ela tem no mundo, teve que entrar pelos benefícios que o Estado dá para ela. E aí ele torna o festival que é hoje. Tanto é que tem uma música, Amazonas, que foi composta por ele e pelo Chico da Silva. E eu estava junto quando ele não compôs todo. O Chico foi falando e ele ia colocando frase. E o vermelho foi uma homenagem que o Chico fez para ele. Que diz assim, o velho comunista se aliançou ao rumo do rubor do meu amor. Nós éramos garantidos, eu e o Amazônia éramos garantidos. Não era por puxa-saquismo, não, porque eu dava perna no dominó dele e ele ficava louco comigo. Eu era um cara, eu convivi muitos anos com o Gilberto. O Gilberto era um homem de sabedoria enorme. Você conversava com o Gilberto, você ficava encantado. Porque ele era calmo, ele falava e te ensinava. E quem é bom aluno aprende. Então eu convivi com grandes políticos, eu tive essa oportunidade e a experiência que eu tenho hoje, eu quero colocar a serviço da minha população, porque o que eu devo tudo é ao Estado do Amazonas, ao povo amazonense. E agradecer e desejar sucesso ao Brasil na Copa do Mundo e vamos torcer. Agora vamos torcer sem briga, sem confusão, vamos torcer. Tem várias ruas aqui em Manaus de lindas, né? Todas enfeitadas. Aliás, saíram até em programas nacionais, né? As ruas daqui são belíssimas, né? E eu espero que dê tudo certo. Um abraço, um bom final de semana para você, Nathalie, para você e para quem está nos ouvindo nesse momento. Muito obrigado, senador. Obrigada, senador. Vamos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. E hoje não dá pra falar de outra coisa, né, senador? A Copa do Mundo de Futebol, amanhã o Brasil quase inteiro começa a torcer com o primeiro jogo da seleção. A pesquisa Quest dessa semana aponta que o torcedor brasileiro está mais confiante na conquista do hexacampeonato. Segundo o levantamento, 35% dos brasileiros acreditam no título deste Mundial. Houve um aumento de 10% com relação à pesquisa divulgada em abril deste ano. Apesar do aumento no número de torcedores que acreditam na seleção brasileira, a pesquisa mostra que quase 56% não botam muita fé. Mas no que diz respeito ao sentimento do coração, a maioria acredita que sim e vai fazer festa e vai ter muita festa até onde a seleção for vencendo os jogos e avançando nas etapas. O torcedor sempre mostra que o brasileiro não desiste nunca. Lembrando que a Mix transmite os jogos da seleção brasileira. Que alegria e tudo aquilo que pode nos unir sejam bem-vindos. Então, que venha a festa e que a seleção faça uma ótima Copa. Vai, Brasil! 18 horas. É isso, Kenedson Paes, sextou. E olha, eu aposto aí 2-1 contra o Marrocos. Eu aposto 3-0. Quero ver a seleção brasileira já chegando, Nathalie Moraes, e botar pressão nos adversários. Então, boa noite. Vai, Brasil! Ótimo final de semana a todos. Tamo junto. Você ouviu 18 horas.